Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Companheiro antigo de oração, pastor Luiz Henrique fica todo feliz quando está bem acompanhado assim. Isso aí não tem dúvida, não é, pastor Luiz Henrique? Amém, tem sido um privilégio. Pastor Paulo é parceiro antigo, conheceu toda a minha vida, né? Viu todas as fases da minha vida, irmão que nunca me abandonou em momento algum, sempre esteve lá, nos dias mais fáceis, que foram poucos, e nos dias difíceis, ele esteve comigo ali em todo o tempo. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Eu tenho tido grandes amigos, parceiros, e Deus tem me abençoado e me alegrado com isso. Na semana passada, pastor Marlan esteve no meu trabalho, deve estar nos ouvindo. Pastor, fui no Quitandinha e tinha que passar aqui para te dar um abraço. Sei que a situação aí está um pouco difícil, mas eu precisava te dar um abraço. Um abraço de 2h30. Só terminamos, quando foi meio-dia. Aí logo depois, pouco depois, pastor Paulo passou, teve umas revelações de Deus, foi me passar lá. As mesmas que Deus tem dado ao pastor Érico, a mim, Deus confirmando as revelações com ele, profundas revelações, e ele passou lá para compartilhar, e aí resolveu rever o pastor Érico. E Deus tem me abençoado muito assim, com esses irmãos. Nós subimos muito o monte junto, né, meu irmão? Muitas sextas-feiras. Numa época nós fizemos um propósito de toda sexta-feira subir o monte. E foi muito tempo que nós fizemos isso, e Papai do Céu nos abençoou muito ali. A nossa vida espiritual foi estruturada ali, e foi uma grande bênção para nós, né? Então, fico muito feliz em revê-lo, rever os irmãos, e queria meditar com os irmãos um pouquinho naquilo que Deus também tem me falado, né? Eu tive dois sonhos proféticos, entendo que são proféticos, e trazer, baseado nesses sonhos, né, na revelação. Eu estava até orando, na verdade, pela revelação que Deus deu ao pastor Paulo. Ele comentou comigo e eu fiquei orando 2, 3 dias, e aí Deus me deu também um sonho, e eu queria compartilhar, e junto com o sonho também a palavra de Deus. Mas eu queria fazer uma oração antes. Eu pedi que ele venha fazer. Vem cá, meu irmão, vamos fazer uma oração? Que essa simples palavra fique no coração dos irmãos e edifique de alguma maneira. Eu quero crer que Deus sempre usa uma palavra, um versículo. O irmão, antes do culto, está me falando, pastor, aquela palavra de Ezequiel 7, o fim vem, não saiu do meu coração. Que bom, né? Quando a gente transmite algo de Deus, e crê que é de Deus, é claro, senão não transmitiríamos, mas também houve uma recepção, né? Um coração aberto para receber aquela palavra. Eu creio que são os dois lados. Deus traz a unção, a revelação, apesar das limitações, mas o coração que recebe, a terra que recebe, deve estar preparada para receber aquela semente, né? Então, eu pedi que o Senhor complete essa obra, né, meu amado? Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, será que poderíamos ficar de pé mais uma vez? Aleluia. Glória a Deus. Que puderem. Quem está com criança no colo, como o Odida ali, não precisa não. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Presença santa, presença gloriosa. Pai, presença que renova, Senhor. Ó Pai amado, que Tu possa usar o Teu Filho, Pai, que irá agora ministrar a Tua palavra. Essa palavra é Tua, Senhor, essa palavra não é humana. Ó Deus, essa palavra, Pai, é do Teu trono, Senhor. Esta palavra é muito santa, Senhor. Por isso, ó Pai querido, que os nossos corações, Senhor, que possam estar preparados, Pai, para receber
esta semente, ó Deus. Não permita, Pai, que sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que também possamos ser praticantes, Pai, no dia a dia. Deus, por misericórdia e graça, fala conosco, Pai, nesta noite, porque, Pai, nós precisamos, Senhor, ó Pai querido, desta mensagem, desta palavra, desta graça revelada às nossas vidas, Senhor. Ó Deus, aleluia, faz o Teu querer, ó Pai, realiza, Senhor, os Teus pensamentos neste lugar, traz a Tua glória nesta noite, meu Deus, aleluia, porque, Senhor, nós seremos renovados, Senhor, por Tua graça, por Tua presença, por Tua unção, ó Deus. Receba os jovens, Pai, que aqui se encontra. Pai, cada coração, por mais pequenino que seja nesta noite, Senhor, alcance-nos por Tua graça e por Teu favor. Em Teu nome, Senhor, somos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Agradeço os irmãos por se colocarem de pé. Repasso a palavra para o pastor Luiz Grato. Aleluia, que bênção. Irmãos, eu tive 2 sonhos, queria compartilhar com os irmãos, creio que fazem parte da palavra que Deus colocou no meu coração. Um dos sonhos, eu estava no local, muita gente, o presidente eleito, e Deus me dava ali uma palavra para ministrar a ele. E eu tentei chegar, quando eu estava chegando perto dele, no sonho, ele realmente parou. Mas quando ele ouvia a palavra, tinha muita empolgação, o povo estava muito alegre, como que empurraram ele com aquela alegria, e aquela alegria impediu dele ouvir. Ele até olhou para mim assim no sonho, parou, queria ouvir, mas não conseguiu ouvir, por causa daquela multidão que o levou assim, numa alegria forte, numa empolgação muito grande, e aquilo me chamou a atenção. Aquela empolgação não era de Deus, era excessiva, era um excesso de empolgação, de uma alegria humana, assim, junto com a alegria também que Deus dá, mas havia ali, o que eu percebi no sonho, havia um excesso, aí levaram ele assim, e eu tentei chegar novamente. Quando eu tentei no sonho, Deus falou comigo: não, meu servo, ele não vai te ouvir, você não vai chegar, apenas ore. E eu parei, então saí assim, e fui caminhando. Depois tive o outro sonho, e no outro sonho já não estava perto dele, era um sonho que eu estava orando, e em oração eu tinha uma visão, no próprio sonho, e muita gente também, mas ele estava num canto assim, numa cadeira de rodas, e meio como que escuro, muita gente ao redor, mas aonde ele estava um pouco escuro, e ele numa cadeira de roda, e eu vi quando caiu algumas lágrimas. Ali, na visão do sonho, me parecia que eu entendia, Deus me revelava o que ele queria. Eu não entendo que a cadeira era literal, não. Eu creio que ele estava se sentindo preso naquela cadeira de roda, querendo fazer, querendo levantar, querendo agir, e não podia agir. E ele se sentia angustiado, triste, e chorava, porque não conseguia fazer aquilo que desejava fazer. Eu achei interessante os 2 sonhos, e a mensagem que Deus me dava para ele, que eu não cheguei a entregar, era que a medida da humilhação e da busca seria a medida da bênção de Deus, justamente o que o pastor Érico estava compartilhando no começo, é condicional. No começo do primeiro sonho, quando Deus me dava essa palavra, e eu ia falar com ele, era isso que Deus tinha me falado para falar com ele: à medida que vocês, era um grupo grande de pessoas, se humilharem e me buscarem, diz o Senhor, assim eu os abençoarei, e se não me buscarem, não haveria a bênção
de Deus. O mais importante ali era buscar a Deus. Não era a estratégia, não era o grupo de pessoas que ele teria, não era agradar o povo, não era os recursos que ele teria, até porque o país está com pouco recurso. O mais importante, ao assumir aquela cadeira da presidência, seria buscar a Deus. Ele teria que buscar ao Senhor. E é isso que Deus me falava, a medida da busca a Deus, não era homens, não era de quem ele se cercaria, era buscar a Deus. Salmo 118, 8 diz isso: melhor é buscar o Senhor do que confiar em homens, melhor é buscar o Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, não vai adiantar presidente, não vai adiantar eleição, nada vai ter valor se o Senhor não assumir a frente. Eu creio que foi Deus, todos nós cremos, mas teve a revelação do pastor aí. A guerra não está vencida, né? Foi apenas uma parte. Vai depender muito das nossas orações. Como na Bíblia, praticamente todas as promessas são condicionais, dependem de condições, depende da atitude de quem recebe aquela palavra. E algumas não, como o princípio e o fim, Deus estabeleceu, a restauração de Israel no final dos tempos, etc., o milênio, isso aí Deus estabeleceu, não tem condição, ele é Deus, determinou, vai fazer, pronto, acabou. Mas as demais promessas são condicionais, depende da nossa atitude, depende daquilo que vamos fazer. Então eu creio que é isso, Deus confirmando, né, com vários outros irmãos, vai depender da busca, vai depender da humilhação, da oração, do clamor, se o Senhor não fizer, e o Senhor só vai fazer se nós orarmos. As nossas orações vão mover a mão de Deus, né? Isso é um princípio estabelecido para nós, os irmãos líderes. Não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois, não adianta querer trabalhar muito se Deus não está agindo, não adianta muita estratégia, muita sabedoria, muita teologia, muita empolgação, não adianta se Deus não agir, não adianta, se o Senhor não edificar, não vai adianta, vai ser movimento, vai ser humano, vai se perder. É necessário que Deus vá à frente, e para Deus ir à frente, nós precisamos conhecê-lo, buscar a face do Senhor. Tudo que nós fizermos, e se você quiser que isso tenha um fruto eterno, tem que vir do coração de Deus, tem que ser produzido, gerado no coração de Deus, as regiões celestes, e depois então implementado, né, ou implantado em nossos corações, e aí vão se tornar reais. Mas tem que nascer no coração de Deus, tem que nascer através da oração, do clamor. Tudo que você fizer pode ser maravilhoso, mas se não nasceu de uma busca, de uma consagração a Deus, não vai ser eterno. Só é eterno o que procede de Deus, o que vem de Deus e se revela. Isso sim, Deus é eterno, se procede de Deus, dele vai ser eterno. Todo o restante vai ser humano, pode até ter uma certa beleza, aparência aos olhos humanos, mas se não procede de Deus, não vai ter valor, né? Então eu creio que é isso que Deus está nos falando também nessa noite. Não adianta ganhar uma eleição, não adianta ter um presidente cristão, se Deus não continuar agindo. Nós precisamos de Deus a nos convertermos, e nós precisamos de Deus para continuarmos fiéis até a morte. Nós dependemos de Deus sempre, em todos os momentos. Por isso que Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Ele começou, Ele chamou, Ele tocou no coração de vocês, Ele converteu, constrangeu vocês receberam, mas Ele tem que continuar essa obra, porque sozinho nós não podemos, nós vamos depender do Senhor. E o grande erro de Satanás foi esse, foi não depender de Deus, o orgulho da independência, né? E nós corremos esse perigo. Às vezes nós começamos muito bem as coisas, mas no meio do caminho, pela experiência, ou pela aparência, ou por conquistarmos já alguma coisa, nós começamos a confiar no nosso braço. Isso acontece muito na nossa vida. A gente começa a dirigir, tem um temor, dirige tudo certinho, e passa a marcha direitinho, e segue as regras de trânsito ali, e com muito cuidado. A gente vai dirigindo, daqui a pouco a gente já quer botar a mão do lado de fora, dirigir com uma mão. A gente começa a confiar muito no nosso braço. Não, eu estou acostumado, vou para qualquer lugar. E aí nós corremos um perigo muito grande se não continuarmos dependendo da graça de Deus. Não que a prática seja ruim, a prática é boa. O crescimento espiritual, numérico, aquilo que recebemos humanamente é bom, mas a dependência de Deus deve permanecer sempre. Precisamos depender da graça de Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, que Deus nos ajude a continuar orando pelo nosso presidente eleito, para que ele consiga buscar a Deus, né? Ele venceu uma parte, mas que ele consiga buscar, que os irmãos que estão ao lado dele consigam fazê-lo entender isso. O principal é buscar a Deus, até porque, na minha concepção, nas orientações, nas explanações do pastor Érico, nós entendemos dos economistas, o Brasil está falido, só um milagre para restaurar o Brasil. Se quiser na força da carne, nós vamos ficar muito decepcionados se nós confiarmos em um homem. Nós temos que continuar a confiar no Senhor e orar por ele, pelos irmãos que estão com ele, para que o ajudem a crer nisso. Precisamos buscar a Deus, precisamos continuar buscando a Deus acima de tudo. Davi estava idoso, Salomão estava para assumir o trono de Israel. E aí Davi vai dar conselhos a Salomão. E foi justamente esse conselho que ele deu a Salomão. O reino era gigantesco, já Davi tinha muitas empresas, podia explicar muita coisa a Salomão das empresas, sobre a prosperidade, sobre os negócios, sobre a guerra. Era um grande guerreiro, tinha um exército formidável, ele tinha muita coisa para ensinar a Salomão, mas ele ensinou a Salomão a buscar a Deus. Que os nossos irmãos ensinem, né, o nosso presidente eleito a buscar a Deus acima de tudo, pois esse é o caminho. E é isso que eu queria ler com os irmãos em 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 9. É muito interessante a gente analisar esse conselho de Davi para Salomão. A gente podia esperar muita coisa de Davi, ou que ele fosse falar com o Salomão. 1 Crônicas 28, verso 9. Mas isso fala bem da vida de Davi. Davi amava o Senhor. Davi entendia que o Senhor reina, o Senhor é soberano, Ele é que institui reis e destitui reis, Ele é aquele que enriquece e empobrece. Deus faz descer a sepultura e faz subir, Deus exalta e Deus abate também o homem. Deus tem o poder de todas as coisas. Davi entendia claramente isso, e Davi tremia diante de Deus, e esse temor gerava em Davi o entendimento que tudo depende do Senhor dos exércitos, tudo vem do Senhor,
Todo bem vem do Senhor. O Senhor domina, o Senhor reina. E ele quis passar isso para Salomão. O que mais importante eu aprendi em toda a minha vida, Salomão, foi que o Senhor reina e que você precisa conhecer e buscar esse Deus. Esse é o conselho de Deus para nós. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei a obra que você está fazendo, realizando, mas isso é tudo secundário. O mais importante que Deus te fala e me fala nessa noite é buscar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Daí, tudo mais será executado pelo próprio Deus. Nós precisamos ir na essência, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, mas a nossa mente, o dia a dia, as circunstâncias querem nos fazer confiar em nós mesmos, confiar em homens, confiar em políticos, confiar em circunstâncias, confiar naquilo que nós estamos vendo, e isso é muito ruim. Quem anda pela fé olha para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador. Eu não olho para o que está acontecendo, seja bom, seja ruim, eu vou olhar para o meu Deus. Em tudo que eu estiver passando, eu vou olhar para Deus. Eu não vou ficar olhando para o gigante, para o leão, para o urso. Eu vou olhar para o meu Senhor. Não vou ficar olhando para a situação que eu estou vivendo. Eu vou olhar para o Senhor de todo o meu coração. Eu não vou me empolgar e criar muitas estratégias por aquilo que eu estou realizando. Eu vou confiar aquilo que eu estou fazendo nas mãos do Senhor, para que o Senhor estabeleça aquilo que eu estou fazendo. Amém? Eu posso falar meia hora e não ter efeito nenhum. Eu posso falar um versículo e ele ficar no coração dos irmãos, se Deus confirmar esse versículo. Então, guarde isso no seu coração, nós vamos ler isso. É o conselho de Davi a Salomão, é o conselho que o Senhor nos dá. Busque a Deus, conheça a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Não fique pensando, raciocinando sobre a situação, olhando para a situação que você está vivendo, olhando para as pessoas, olhando para os problemas. Busque a Deus, entre numa nova dimensão de busca a Deus, onde tudo é diferente, tudo vai ser secundário. Quando nós começamos a ter uma comunhão mais íntima com Deus, nós começamos a compreender melhor as coisas, nós começamos a aceitar melhor as coisas, sabendo que é um Deus que tudo controla, e nós vamos assim tendo temor de Deus, sabendo que tudo procede de Deus. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar em todo o tempo, porque nós dependemos sempre do Senhor, para tudo nós dependemos do Senhor. Eu trabalho muito perto de casa, 5 minutos, e de carro é muito fácil, mas quando eu estou indo para o trabalho eu tenho esse costume: Senhor, da mesma maneira que eu vou lá para Niterói, que eu vou para lugares longes, em Pati, eu preciso da Tua graça, Senhor, para chegar ali tão perto do meu trabalho, Senhor. 2 horas de viagem, e aqui 5 minutos, mas eu dependo de Ti da mesma maneira, eu quero depender de Ti. Não deixe que o meu coração, Senhor, confie no pouco tempo de chegar de um lugar para o outro, e que eu tema o muito tempo que eu levo para chegar no outro local, que não seja o tempo que me faça crer ou não, que não seja o tempo que me faça temer ou não, mas que eu tema o Senhor, independente de onde eu vou, independente do que eu vou fazer, se é fácil, se é difícil, se é perto, se é longe, eu quero depender de Ti, Senhor, para tudo na minha vida. Eu tenho buscado isso do Senhor, e foi o que Davi explicou para o Salomão. Tu, meu filho Salomão. Conselho se dá a filho, amém, irmãos? A gente não dá conselho para quem não é filho.
A Bíblia diz para a gente pregar a todos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Pregue para todos que você puder, todos que você encontrar. Se você tiver a oportunidade, pregue para todo mundo. Se você tiver essa ousadia, essa intrepidez, e a gente deve pedir isso a Deus, pregar para todos, mas não ensinar a todos. Ensino a gente dá para filho. E Davi foi bem claro, ele começou bem. Ó, tu é meu filho, e para os meus filhos eu ensino. Ensinar quem não reconhece você, ensinar quem não crê que a palavra que está na sua boca é de Deus, ensinar aquele que não crê que você tem autoridade espiritual, é em vão. A pessoa não vai reconhecer aquilo que você está falando, e vão até zombar de você, e aquilo que você está explicando pode até servir de condenação para a pessoa. Às vezes eu estou no trabalho, e uma situação aqui e ali, acontece muita coisa lá, e eles vêm me chamar. Eles, de vez em quando Deus dá uma visão, uma revelação. Nós temos uma oração com os funcionários, alguns que querem, todas as manhãs. Tem sido uma bênção, outros têm se chegado, e Deus sempre fala uma coisa ou outra e tal. Então eles sabem que eu conheço um pouquinho a palavra, tem revelação, então nos problemas eles me chamam rapidamente. Chama o Luiz lá, chama o Luiz. Chama o seu Luiz. Mas eu não vou, muitas vezes meu irmão, resolve ali, Luiz, vai lá, Luiz, resolve aquela situação. Meu irmão, aquela pessoa não me reconhece. Eu posso orar, posso Deus dirigir, falar alguma coisa. Não, mas se tu for lá, vai resolver. Não vai, rapaz. Vocês me reconhecem. Para eles convivem comigo. Sabe que Deus, de alguma maneira, me usa para falar com eles, revela alguma coisa. Então, eles têm um certo temor, um certo respeito. Os outros não têm. Se eu for falar, eles vão até zombar, como já fizeram. E, às vezes, eu falo. Eu creio que é Deus que me dirige, eu falo, mas muitos zombam, brincam. E eles não entendem isso, mas é o que Davi estava fazendo. Ensino a gente dá para quem reconhece, para quem é filho. Às vezes os irmãos querem que a gente oriente quem é de fora. Não adianta você orientar quem é de fora, você ensinar quem é de fora. Muitas vezes eles não vão te reconhecer. E os irmãos ficam empolgados, querem nos levar para ver se Deus nos dá alguma palavra bíblica, alguma revelação. Não é assim que as coisas funcionam. Se está acontecendo com você, é porque você respeita o seu líder, você reconhece a autoridade de Deus no seu líder. É por isso que Deus te abençoa, porque você reconhece a autoridade e você obedece. Então, o poder não está naquilo que o líder está falando apenas. Pode e deve ser inspirado por Deus, mas o poder está na sua submissão, na sua obediência, no seu reconhecimento de autoridade. Isso sim faz você ser abençoado. Vamos ficar um pouquinho assustados. Eu creio que eu posso falar alguma coisa até errada em algum momento, mas se a pessoa obedecer, Deus vai fazer as coisas acontecerem e a pessoa vai receber a bênção de Deus. Meu irmão, vai por aqui. Pastor, mas me disseram que aqui está com um problema ali. Meu irmão, vai por ali. E a pessoa vai, tem um problema sério ali naquele caminho. Mas pela obediência dela, pelo reconhecimento dela, eu creio que Deus é poderoso para livrar e abençoar. Eu não estou falando que tem que ter obediência cega. Não diga que eu disse o que não disse. Eu estou falando de submissão, de autoridade. Isso sim abençoa. E Davi sabia bem disso. Tu é meu filho eu vou orientar, eu vou falar. E olha o conselho: conhece o Deus de teu pai. Conhece a Deus, Salomão. Mas pai, e o reino, e o exército, as nossas empresas. Salomão, conhece a Deus. Deixa as empresas para depois, cara. Deixa o exército para depois. Mas o exército, pai, é aquilo que nos defende. Não, Salomão. Quem nos defende é o Senhor dos exércitos. Mas a nossa riqueza vem das empresas, pai. Não, Salomão.
Tu está errado, meu filho, tu é novo. Tu vai aprender que a riqueza vem do Senhor dos Exércitos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo da força. Ele ia aprender isso um pouquinho mais tarde. Procede tudo do Senhor. Então busca conhecer a Deus. Busca a Deus acima de tudo. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer de certo? O que eu tenho que fazer de errado? Meu irmão, deixa isso para depois. Busca a Deus. Ama ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Inclina o teu coração a buscar, a conhecer, a amar, a confiar em Deus. Depois você pensa em mandamento, no que pode, no que não pode. Depois, primeiro conhece, primeiro ama a Deus, Salomão. É isso que você tem que aprender. Ele provavelmente ficou um pouco sem entender aquilo no começo, mas Davi estava transmitindo aquilo que ele vivia. Davi aprendeu, não como Salomão, mas no dia a dia, a confiar em Deus. Davi foi espremido, Deus moveu circunstâncias para que ele confiasse no Senhor. Nós precisamos dessas circunstâncias difíceis da vida, para a gente perder a esperança em todo homem, perder a esperança em todo o poder humano, e o nosso coração confiar totalmente no Senhor. Nós não gostamos disso, nosso coração quer saber onde está pisando, nosso coração quer ter a certeza de um salário, de um emprego, e quem dera ser um funcionário público que vai receber ali, com certeza, ter uma casa onde não se paga aluguel, não ter despesas. Nosso coração gosta dessa certeza humana, dessa segurança, a palavra é essa, dessa segurança humana. Deus não gosta dessa segurança humana. Deus quer que a gente aprenda a buscar Ele. E Deus vai mover circunstâncias para que a gente esteja em momentos muito difíceis na vida, em que homem algum vai poder nos ajudar, em que poder humano nenhum vai poder nos ajudar, e nós vamos ter que nos voltar para Deus. Se você, com o seu raciocínio, quiser sempre voltar-se para as coisas do mundo, para as coisas humanas, confiar em coisas humanas, você não vai crescer na sua fé, na sua confiança a Deus. Nós precisamos desses momentos de desespero, em que você perde a esperança em tudo, e você olha, Senhor, só Tu podes me salvar, Senhor. Senhor, ninguém pode me ajudar, só o Senhor, Pai. A gente não gosta disso, mas a gente precisa desses momentos. O Davi viveu essas circunstâncias. O Saul muitas vezes o cercou, não tinha para onde escapar, e ele esperava do Senhor o seu escape. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas se ele não passasse, não vivesse aquela situação, ele não saberia disso. Uma época, um episódio, o Saul cercou Davi totalmente, não tinha jeito de sair. E provavelmente ele clamou, buscou ao Senhor. E Saul ouviu um rumor e saiu daquele lugar e deixou de atacar Davi. E a Bíblia diz assim: pelo que Saul deixou de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus, por isso aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Davi aprendeu uma lição muito preciosa. Quando tudo está perdido, Deus tem uma solução para o problema. E muitas vezes, quando tudo parece estar muito certo, muito correto, muito de acordo,
com o que nós achamos que vai dar certo. Pode dar tudo errado, meu irmão, se não houver a mão do Senhor agindo naquilo que estamos vivendo. Guarde isso no seu coração. O mais importante é confiar em Deus. Você pode ter uma coisa dando muito certo, e aquilo pode dar tudo errado, se você não confiar no Senhor. E pode estar dando tudo errado, e Deus agir ali e fazer daquela situação muito ruim uma grande obra para a glória do nome dEle. Dependemos de Deus, não dependemos de situações boas ou ruins, de presidentes bons ou ruins, de emprego, de pessoas, de poder humano. Nós temos que aprender a depender do Senhor, totalmente do Senhor. Vamos continuar. E serve-o de coração íntegro e alma voluntária. O Salomão, embora fosse um rei, tinha que entender também que ele era um servo. Apesar de ser rei, Davi deixou bem claro, serve o Senhor. Tu é o grande rei de Israel agora, mas tu não vai deixar de ser servo, não. Todo líder deveria guardar isso no coração, né? Nenhum líder, por mais poderoso e grandioso que seja, deveria deixar de ser servo, né? O grande rei de Israel falou, tu tem que servir a Deus. Tu vai ser servido por muitas pessoas, mas tu tem que aprender a servir ao Senhor também. Tu tem que ser um servo também. E como? De coração íntegro. Não se pode ter o coração dividido. O coração tem que ser inteiro do Senhor. E alma voluntária. Nada forçado, nada por obrigação, nada amarrado. Mas voluntariamente, amando o Senhor, fazendo tudo com amor, pedindo a Deus, Deus dá-me amor para fazer tudo com amor. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deus sabe qual é a atitude, a intenção do coração. Não adianta querer fazer nada escondido do Senhor com outras intenções, porque o Senhor sonda, Ele sabe o porquê nós estamos fazendo aquilo. E para terminar, Davi diz ele, se o buscares, Ele se deixará achar por ti. Se o deixares, Ele te deixará. Ou seja, Salomão, é condicional, hein? Se tu buscar, o Senhor vai te abençoar poderosamente. Mas se algum dia você deixar o Senhor, Ele vai te deixar também. E foi realmente o que aconteceu. Enquanto Salomão buscou o Senhor o abençoou e confirmou o reino. Quando ele começou a se entregar à idolatria, às mulheres e ao mundo, o Senhor o abandonou totalmente. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer isso, nos lançar nas mãos do Senhor, buscar o Senhor. O mais importante, sobre tudo e todas as coisas, é buscar a Deus. Quando você estiver vivendo situações diversas, lembre-se disso. O que eu faço agora? Busco a Deus. Não, mas eu tenho que tomar uma atitude. Não, você precisa buscar a Deus. É Deus que vai definir a atitude. Muitas vezes nós queremos tomar a atitude, nós queremos ter a resposta antes que Deus se manifeste. Não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... mas Deus falou. Não, mas Deus não falou, eu preciso fazer. Não, eu preciso buscar a Deus. Mas o reino, Pai, esse reino gigantesco que o Senhor construiu. Meu filho, busca a Deus, filho. Mas Pai, é difícil, Pai, tanta coisa, Pai. Busca a Deus, Salomão. Busca a Deus, cara. Esquece todo o resto. Busca a Deus. Tenha sede de Deus. Tenha fome de Deus. Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu santo templo. Salmo 27, 8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 42, 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isaías 26, 9. A minha alma suspira de noite por ti, e o meu espírito dentro de mim te procura diligentemente. É isso que Deus quer que façamos, que a gente comece a buscar mais a Deus, confiar mais no Senhor, esperar em Deus. Salmo 41, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo. Salmo 57, 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus vai executar tudo por você. Espere nele, espere somente nele. Salmo 62, 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Será que essa palavra pode entrar no seu coração? Eu vou esperar mais em Deus, eu vou confiar mais em Deus. Salmo 62, 7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória, não é do homem, não é da situação política, eu dependo é do Senhor, não é da polícia, não é dos irmãos, é do Senhor, é totalmente do Senhor. Faça do Senhor a sua esperança. Salmo 39, 7. Eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero, tu, Pai, tu és a minha esperança, Pai, eu espero em ti, Pai. Guarde esse versículo no seu coração, confie em Deus, busque a Deus. É uma palavra muito simples, mas foi só essa que Davi, a princípio, deu para o Salomão. Tanta coisa a ser falada, mas ele resumiu tudo. Busca a Deus, meu filho, conhece a Deus, confia em Deus, somente isso. Amém? Vamos colocar